Michikatsu, então vai aceitar? Perguntava. Não tenho outra opção. Eu digo, Michikatsu, muito bem, você terá desejos? Ele diz, que clássico. Eu digo, Michikatsu, só segue o roteiro. Ele diz, muito bem, quero ter o corpo e os poderes do Killua, quero que as habilidades de eletricidade dele funcionem sem precisar recarregar com tomadas, quero ser um Oni mas que não morra à luz do sol, e que eu não tenha as fraquezas dos Onis. Eu digo, Michikatsu, só isso? Ele pergunta, sim, eu respondo, então eu sou mandado para uma floresta. Esqueci de perguntar em qual parte da história eu tô. De repente um papel cai do céu, eu pegando e lendo. Você está 10 anos antes da história original, dizia o papel. Então eu percebo minhas roupas, eu olho para minha mão por alguns instantes, conseguindo as fazer crescer. Isso foi fácil. Tenho 10 anos para aprender a usar meus poderes e aprimorá-los. Eu penso, time skip de 10 anos. Nesses 10 anos eu havia treinado minhas habilidades, matando e absorvendo Onis. Eu estava andando na floresta, procurando alguns Onis para eu absorver. De repente eu desvio de um ataque, que parecia um chicote. Eu olho para o lado, vendo uma garota de cabelos da cor de rosas verde, com olhos esverdeados. Ela usava o uniforme da Demon Corp. Percebendo ser uma caçadora de Oni, ela usava uma saia e por algum motivo, ela não tinha botões nas suas partes de cima. Sua espada tinha a forma de um chicote, o que era bastante estranho. Aquela era Mitsuri. Parado aí Oni, ela diz quase que gritando, tá falando comigo? Eu pergunto, Mitsuri, não se faça de desentendido. Ela diz, olha aqui, garota, não sei do que você está falando, mas não sou obrigado a ficar aqui ouvindo. Eu digo começando a caminhar. Então ela me ataca, mas eu desvio, logo fico de frente a ela, começando a liberar parte minha aura assassina. Vendo que ela ficou com um pouco de medo, mas não se abalou, não recuando nem por um segundo, eu em alta velocidade apareço atrás com a intenção de desmaiá-la, com um golpe no pescoço, mas por reflexo ele se afasta, percebendo que ela mudou sua forma de respirar. Mitsuri, respiração do amor, primeiro forma, ela pensa, avançando em minha direção como uma série de cortes tentando me acertar, mas eu desvio dos seus ataques. Quando ela parou de atacar, notei que ela havia me acertado de raspão no rosto. Então eu fico sério, tirando algo do meu bolso. Mitsuri fica em guarda esperando uma arma extremamente perigosa. Então eu tiro um ioiô do bolso, fazendo Mitsuri ficar com uma cara de poker. Então ela tenta segurar a risada. Então eu lanço o ioiô contra ela, mas a mesma desvia, fazendo o ioiô acertar uma árvore a destruindo. Ela fica incrédulo. Mitsuri, como ele fez isso? Era para ser um brinquedo de criança. Ela pensa assustada, que foi caçadora, esperava que esse fosse inofensivo. Eu digo, de uma debochada, começando a movimentar o ioiô de um lado pro outro. Mitsuri, parece que não posso subestimá-lo. Terei que levar isso mais a sério. Ela pensa. Uma folha que estava caindo cai no chão, então ela parte para cima de mim. Então eu tento acertá-la, mas a mesma desvia pulando para cima, e faz uma série de cortes. Estendendo a mão eu começo a girar o ioiô, fazendo um tipo de escudo giratória, assim defendendo seus ataques. Então novamente eu lanço em sua direção, novamente desviando. Em alta velocidade ela se aproxima de mim, e tenta desferir um golpe com seu chicote, mas eu enrolo seu chicote em minha, assim impedindo sua movimentação enquanto segura ainda seu chicote. Vendo uma abertura, ela me dá um chute nas costelas. Assim eu solto seu chicote, mas de repente um outro ioiô acerta sua cabeça. Parece que nem pensou que eu pudesse ter ioiôs. Eu digo. Então ela fica de joelhos no chão, sentindo uma dor enorme na cabeça. Não era surpresa, já que cada ioiô pesava 100 quilos. Então eu lanço os 2 ioiôs para cima caindo na cabeça dela, finalizando transmitindo eletricidade para os ioiôs a eletrocutando, assim ela desmaia. Alguns minutos depois, Mitsuri começa a acordar. A primeira coisa que ela percebe era que estava cobrida por um lençol. Então ela olha em uma direção, vendo eu que estava cozinhando alguns peixes, já que ali perto tinha um rio com peixes, então decide assar alguns. Então rapidamente ela se levanta, tentando pegar sua espada finalmente, notando que ela não estava. Procuram isso, eu digo mostrando a espada que estava na bainha. Mitsuri,
você não é um Oni, por que não me atacou? Ela pergunta, não me compare com esses homens patéticos, estou acima disso, e não teria motivos para atacar uma garota tão linda como você. Eu digo a parte final em um provocante. Mitsuri ouvindo isso fica corada, mas então ela sente o cheiro dos peixes que estava assando, logo sua barriga ronca, a deixando envergonhada. Eu dou um sorriso. Tá com fome, né? Eu digo, vendo ela concorda com a cabeça ainda vermelha, então que pego um peixe que já estava pronta e a ofereci. Então ela aceita começando a comer, logo seus olhos ficam com estrelas. Mitsuri, que incrível, nunca havia comido algo tão delicioso. Ela diz degustando o peixe. Eu dou um sorriso de canto, então eu pego um peixe e dou uma mordida começando a comer. Mitsuri me olha intrigada, já que sentia minha presença de Oni, e não havia a matado com aquela oportunidade. Terminando de comer ela se levanta, pedindo sua espada. Sem questionar eu devolvo sua espada. Mitsuri, desculpe, mas tenho que voltar ao trabalho. A propósito, não nos apresentamos. Ela diz, me chamo Killua. Eu digo, então ela diz seu nome e se despede, indo embora dali. Alguns meses havia se passado desde que havia me encontrado com aquela caçadora. Eu estava andando em uma montanha onde tinha neve. Eu andava sem rumo, já que não tinha nada para fazer, até que eu escuto um grito. Então eu corro em direção onde havia ouvido o grito. Chegando no local eu vejo um homem de cabelos escuros e olhos azul profundo como um mar. Ele utiliza um auri dividido em duas partes contrastantes. O lado direito tinha a cor de um vermelho sólido e o lado esquerdo é geometricamente padronizado em pequenos quadrados verdes, laranjas e amarelos. Ele estava segurando uma garota de cabelos longos pretos, e nas pontas um tom flamejante. Seus olhos tinham uma coloração rosa claro, e também via um rapaz de cabelos e olhos avermelhados. Ele usava brincos de anafuda. Ele estava de joelhos ao sujeito que segurava a garota, se preparando para empunhalar a garota. Sem pensar duas vezes, eu avanço em direção do homem, e dou um chute o mandando para longe. Tomioka, outro Oni, ele disse recompondo. Então a garota corre em direção ao garoto, ficando em sua frente, parecendo que estava o protegendo. Tomioka fica surpreso, já que aquela suposta Oni protegia um humano em vez de matá-lo. Eu também fico surpreso, já que a maioria dos Onis que encontrava só queria matar humanos. Por completa diversão. Tanjiro, Nezuko, eu sabia que você iria resistir. Ele diz. Então Nezuko parte para cima de Tomioka. O mesmo a desmaia. Tanjiro, o que você fez? Ele disse preocupado. Tomioka, relaxe, só a desmaiei. Quando acordar provavelmente estará mais calma. Ele diz. Então ele volta sua atenção a mim. Tomioka, o que é você? Você não me atacou quando baixei a guarda, nem atacou esses dois. Ele diz sério. Eu não tenho motivo para atacá-lo, só se me atacassem eu iria revisar. Eu digo. Tomioka olhou no fundo dos meus olhos, vendo que minhas palavras eram sinceras. Então ele guarda sua espada. Ele falaria as mesmas coisas que no original. Então nós três seguiríamos nosso caminho. Como no original, Tanjiro arranjaria um cesto e colocaria Nezuko dentro, seguindo até o mesmo templo do anime. O Oni que estava lá ataca Tanjiro, mas Nezuko dá um chute e arranca a cabeça do Oni. Assim Tanjiro lutaria com a cabeça, e Nezuko lutaria com o corpo. Já entediado eu interrompo a luta de Nezuko. Eu arrancaria o coração do Oni, assim o corpo para de se mexer. Então eu e Nezuko voltamos onde estava Tanjiro, que estava confuso, já que a cabeça do Oni havia parado de se mexer. Então eu prendo a cabeça na árvore, e dou uma faca a Tanjiro, e o mando ele acabar de vez com o Oni. Tanjiro fica hesitante. Então aparece o Rokudaki, e tudo seria como no original, exceto de que o Rokudaki me perguntaria o porquê eu não morrer à luz do sol. Então inventei uma história, e ele acreditou um pouco desconfiado. Ele levaria eu e Tanjiro para sua casa, e lá iniciaria o treinamento de Tanjiro. Eu ajudaria no treinamento, já que não tinha nada para fazer. Eu e Tanjiro estávamos tendo uma batalha usando espadas de madeira. Estava um pouco equilibrada, já que Tanjiro tinha um pouco mais de experiência na esgrima do eu, mas eu compensava com meus reflexos. Após aquela pequena batalha, eu mandaria Tanjiro subir e descer a montanha com uma pedra amarrada nas costas. Tanjiro, ok. Ele diz incrédulo. Isso mesmo que você ouviu. Digo. Tanjiro, mas isso é impossível para mim.
Ele diz, você não disse que ficaria forte para proteger seu irmão. Já esqueceu pelo o que você... Tanjiro, eu digo, nessa hora seus olhos demonstram ainda mais determinação, então ele faz o que havia mandado. Urokodaki mandaria Tanjiro corta a rocha, Tanjiro em alguns meses cortaria a pedra, assim já estando pronto para a seleção final. Na seleção final, Tanjiro mataria a maioria dos Onis, e derrotaria facilmente o Oni das mãos. Terminando a seleção final, Tanjiro receberia sua espada, com ele ficando preta e sendo estrangulado pelo ferreiro. Após isso ele receberia sua primeira missão, eu o acompanharia. Bem, essa é a primeira parte dessa teoria. Meta de 20 likes para Ao sacar minha espada, decepo seu corpo. Lua superior, número 1 Goku de frente à espada que é feita de carne. De vermelho eu vou colocar